Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Muito bom estar com vocês. Honra muito grande poder voltar aqui em Dulique. E eu sempre digo que melhor do que ir em um lugar é poder voltar. Não é? Porque é gratificante poder rever os irmãos e criar vínculos, né, de amizade. E isso é maravilhoso e é honroso para todos nós. Hoje eu estou aqui com o presbítero Abinadab. É difícil mesmo, né? É um servo de Deus, um grande amigo e um obreiro lá da nossa igreja. E hoje eu tive a honra de poder ter a companhia dele aqui comigo. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco neste lugar. E nós podemos contemplar a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor aqui. Amém. Você pode se manifestar dizendo amém. Amém. Glória a Deus. E o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Verso 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Diga, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Melhor isso, diga o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Você pode fazer melhor, diga o mesmo. Versículo de número 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Você pode melhorar, diga todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Podemos assentar, Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje fui convidado pelo pastor Kesley a falar um pouquinho sobre os dons espirituais. E não tem como falar sobre os dons do Espírito se primeiro não entender quem é aquele que dá os dons, ou aquele que manifesta os dons. Até porque nós não podemos, na verdade, às vezes nós confundimos muito dons com chamado, nós confundimos dons com talentos, né? Nós confundimos dons com inteligência. E até ouso dizer que, desculpa a minha forma chula de falar, mas tem muita gente que acha que, eu brinco muito com os obreiros ali, pastor, me perdoe falar sobre isso, mas tem muita gente que passa óleo na testa e diz que tem gente mente brilhante, né? Porque a gente mistura muitas coisas, a gente confunde. E alguns são agraciados por Deus, porque Deus deu dons. Outros, eles buscam, ele tem um talento porque ele buscou aquilo, ele estudou, ele conquistou. A vida de sucesso levou ele a chegar a um certo nível. E outros acham que tem, mas não tem. Nenhum e nem o outro. Embora Deus, todos nós temos algo para exercer em Deus, uma vez que nós entendamos o seu propósito, o porquê que Deus nos convocou, porquê que Deus nos chamou. Então, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre algo, o mecanismo chave, base de tudo, a qual nós podemos dizer que exercemos nele, fazemos nele, porque se ele não estiver em nós, nada podemos fazer. O texto ele é muito claro, ele é muito objetivo. E eu digo sempre que essa questão da execução do chamado, eu olho muito para Paulo,
quando ele olha para Timóteo, diz: olha, Timóteo, exerça o dom, ou desperte, né, o dom que há em ti. Porque quando você tem um dom, automaticamente ele já está inserido dentro de você. Você já nasce com ele. Agora o Espírito Santo, ele vai te conduzir, amém, à execução, ou seja, a forma, o objetivo claro para o qual Deus te deu esse dom. Então, quando ele diz: Paulo, exerça o dom que há em ti, significa que ele já está dentro de nós. Ele já foi colocado. Todos nós que estamos aqui hoje temos um dom de Deus. Agora, o que nós não podemos é confundir, amém, queridos, que às vezes alguns menosprezam, porque ele traduz isso a nada, entende? Ele acha que não é algo de Deus, não é parte da vida dele, e Deus deu porque quis, eu não pedi, entende? Então eu não tenho por que me esforçar, porque na realidade eu não pedi nada. Então todos nós temos um dom. Agora, a forma em que eu me posiciono na execução desse dom, aí é que é o segredo. Porque quando eu desperto esse dom, entendendo que ele só foi entregue com um objetivo, eu começo a entender e perceber que não foi por acaso. Para falar a verdade, o sacrifício do Calvário, isso tudo começou lá. Quando Jesus ele morreu morte de cruz, e morreu por mim, por você, por todos nós, lá atrás, isso já começou. É como se fosse um start de Deus. Então, a consumação do ato do Calvário, ou da morte de Cristo na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de ser agraciados por Ele. Amém, queridos? Ou seja, de poder receber dEle. É algo que foi determinado por Deus, mas isso foi caro. Um preço foi pago. Alguém teve que morrer. Então, quando eu menosprezo o dom que há em mim, em outras palavras, eu estou cumprindo aquela palavra de Coríntios que diz que aquele que peca voluntariamente, ele anula o sacrifício do Calvário. Então, quando eu decido não dar essa atenção àquilo que Deus já colocou dentro de mim, em outras palavras, eu estou dizendo, através das minhas ações, é claro, olha, eu não queria nada, morreu porque quis. Ou seja, morreu, o Senhor morreu, deu, eu não pedi, para quê, por quê, como. Eu já vi inúmeras pessoas até dizerem: olha, eu não pedi chamado. Eu não pedi para ser pastor. Isso é muito sério. Eu não pedi para ser músico. Eu não pedi para cantar. Eu não pedi para ser líder. Na realidade, ninguém pediu mesmo, e ninguém está por mérito próprio. Até porque se fosse por mérito próprio, nem Deus daria essa condição. Mas a questão é, existe algo que está dentro de nós, foi enxertado em nós, e nós temos a responsabilidade de dar essa atenção para a execução do chamado. Por exemplo, você já parou para pensar quantas pessoas, não, por favor, não é um peso de culpa, não assuma isso, porém é de se pensar, quantas pessoas já morreram, simplesmente morreram sem Cristo, porque se você se ausentou, você não cumpriu, alguém que estava perto de você, alguém que era para você ter falado de Deus para essa pessoa. Quantas pessoas, aquele irmão não deixou de ser curada, sabendo que você foi honrado por Deus, né? Deus te deu um dom de cura, e você poderia ter orado, você poderia ter abençoado. E quantas pessoas deixaram de receber uma bênção de Deus, simplesmente por uma omissão nossa. Então é muito sério isso. A gente às vezes não para pensar. Você já imaginou o quão melhor, o quão maior, o quão abrangente seria o reino de Deus se todos nós resolvêssemos assumir aquilo que foi colocado em nós, que foi imputado em nós para fazer? Eu falo isso para o meu pessoal direto, eu falo: queridos, se nós corrermos 24 horas, eu estou agora, desde ontem nós estamos em treinamento, ontem à noite, depois viajei para Gal à noite, cheguei em casa às 4 da manhã de hoje. Agora de manhã eu estava em Dublin, treinamento o dia todo. Terminamos, agora encerramos, eu vim direto para cá, depois vou para Carlo. Mas por quê? Porque o pastor Lincoln é bom? Não, é porque eu estou tentando entender, até agora, não compreendi ainda. Mas eu estou tentando entender
o tamanho da responsabilidade que foi outorgada em mim como pastor? Não, em mim como servo, como cristão, como alguém que representa o reino, como alguém que precisa fazer agora, antes que a noite chegue. Eu não sei se você já percebeu, mas quantas pessoas já morreram de ontem para hoje, quantas pessoas morreram sem ouvir o evangelho, quantas pessoas, eu falo sempre para minha esposa, eu rogo muito atenção, com perícia dos meus filhos, o entendimento, eu falo, amor, é o seguinte, ou eu faço agora, ou eu não vou fazer mais. Porque a qualquer momento ele grita a minha senha. Se Jesus não voltar para buscar a igreja, pode ter certeza que o número da minha senha vai ser chamado. E aí? Então, na soma das papeletas, isso tudo vai ser revelado. Aí vem o apóstolo Paulo aqui no capítulo de número 12 e nos chama a atenção, porque os dons, ele não muda em nada o propósito. Os dons, ele vem para acrescentar e cumprir o propósito. Olha que interessante isso. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, vós bem sabeis que erais gentios, ou seja, nós estávamos fora do plano, fora do propósito. Olha lá. Levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Ou seja, Deus viu a nossa condição. Ele sabia quem você era. Ele sabia da sua fragilidade, ele sabia da minha fragilidade. Olha aqui no versículo de número 3. Portanto, ou seja, ele está dando seguimento em uma palavra que ele estava se ensinando. Portanto, em outras palavras, ele está dizendo, é mais ou menos assim, olha, João, você sabia que Deus conhecia o seu passado, ele sabia de tudo sobre você, que você pecou, que você errou, que você fragilizou, Portanto, em outras palavras, mas... Olha o que diz o versículo de número 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quem professa a fé, quem entende quem Cristo é, não tem como falar o contrário daquilo que verdadeiramente Ele é. Não tem como, quando você experimenta Deus... Quando você participa, quando você vive isso na particularidade, quando nós vivemos, alguém aqui ousa dizer que depois que teve um verdadeiro encontro com Deus, a sua mente continuou a mesma? O teu coração continuou o mesmo? Não tem como. Porque o amor de Deus nos constrange. Agora, quando você começa a conhecer a esse Espírito Santo, aí você começa a entender que não tem como, é aquilo que Pedro disse, não é verdade? Olha, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, não existe outro caminho. Então, quem conhece a Jesus, quem conhece o Espírito Santo, não tem como dizer nenhuma palavra contrária àquilo que Deus é na sua essência. Consegue me entender, sim ou não? Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha o que ele diz mais aí no versículo número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por quê? Porque o verdadeiro encontro com Deus, ele revela claramente aquilo que foi outorgado a cada um de nós para a ampliação e para o crescimento. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Então, na realidade, não adianta o dom se o Espírito não estiver ligado, se não há uma conexão entre nós e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo em nós, porque é o Espírito Santo que nos leva a exercer e despertar aquilo que está dentro de nós. Amém ou não? Você já ficou muito tempo sem exercer uma função e você sabendo que Deus te chamou para exercer, e de repente você para, analisa e fala, uau, poxa, alguma coisa já era para ter acontecido. Você que toca o instrumento, você que prega, você que canta, você que ora, você que não é verdade, que de alguma forma auxilia o vosso líder, o vosso pastor. Quando nós não cumprimos, alguém já viu, por exemplo, quando você sabe da importância de ser dizimista, mas quando você não dizime, alguma coisa dá errado, a primeira coisa que vem na mente da gente, fala, poxa, esse mês eu não dizimei, rapaz. Porque não tem como, depois que você conhece sobre Deus, entende, não tem como viver uma vida normal na ótica humana. Não tem como viver da mesma forma em que nós vivíamos, achando que tudo é normal. Então esse encontro com Deus, esse verdadeiro encontro com o Espírito Santo, ele leva-nos a entender que embora o Espírito seja o mesmo, mas ele dá a cada um de nós dons para que sejam exercidos. Olha o verso de número 5, daqui a pouco eu entro um pouco mais no texto, falar de alguns pontos muito importantes. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o
Por quê? Porque a base é Ele. Os dons são importantes, porém, é o Espírito que nos leva à execução. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, versículo de número 6. Então, Deus sempre lembrando que o dom não é mais importante do que aquele que nos abençoou com ele. Não tem como inverter esses valores. Embora a execução dele em Deus leva-nos à prosperidade no mundo espiritual. Mas os dons não são por quê? Porque o Espírito é o mesmo, é aquele que opera o milagre, é aquele que determina a bênção e tal, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, na realidade, os dons, ele vem para complementar e dar seguimento e ampliar. Porém, o Espírito de Deus é aquele que faz com que esses dons, eles trabalhem para o bem do reino de Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. Vamos comigo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre algo muito importante que Deus ministrou no meu coração, dentro dessa linha, dentro dessa visão. Porque olha a importância. O que são os dons espirituais? Vamos ver comigo. Os dons espirituais são o quê? Habilidades. Diga habilidades. São habilidades que são dadas por Deus. Essa expressão habilidade, ela é uma forma bem simplória, amém? Essa expressão habilidade, ela é bem simplória para o nosso entendimento. Então, elas são habilidades dadas por Deus para nós, a igreja, e elas são essenciais para o nosso crescimento individual e também para todo o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, entendendo que a fonte, como eu disse desde o princípio, é Jesus, isso não anula. O fato de você ter um dom espiritual, isso não anula o poder de Deus em você, até porque a execução do dom está ligada, amém, na fonte. Quem é a fonte? Jesus. Então, é uma habilidade em Deus que foi dada a cada um de nós. Eu estou explicando de forma bem simplória. Por quê? Por você entender que esta habilidade, o que você faz, por exemplo, essa jovem, ela está tocando esse teclado aqui agora. Amém? Mas o Espírito de Deus que está sobre ela, está dando ela essa habilidade para tocar não apenas como alguém que é um profissional da área, mas alguém que toca para alcançar vidas, para chegar até o coração. Porque a unção que está aqui, às vezes você vai olhar alguém que toca, ele é mais, pode ser, não estou desqualificando ela aqui, mas alguém que pode ser até mais profissional do que ela. Alguém que está lá em cima, lá no ranking, lá no último degrau, mas talvez não tenha a mesma graça, não tenha a mesma unção, não tem o mesmo poder de alcance. Por quê? Porque Deus deu o dom, a habilidade, para que vidas possam ser tocadas. Agora, a qualificação pode até apresentar, amém, querido, qualidades, um poder de alcance dentro de uma visão profissional, mas não toca em almas, não toca em vidas, não chega até lá, é diferente. Você já viu alguém que pega, ele sabe fazer apenas algumas notas, pequenas notas, mas quando ele dedilha um violão, quando ele toca, ele não apenas toca o violão, mas ele toca em vidas. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus dá essa habilidade. O Espírito Santo direciona, amém? E revela claramente lugares que precisam ser alcançados, pessoas que devem ser alcançadas, vidas que têm que ser tocadas. Então é diferente. Por quê? Porque está ligada na base. Quem é a base? Diga Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo de número 12 de Coríntios, ele fala claramente, de modo bem detalhado. Então vale muito a pena você entender, compreender, aprender sobre os dons espirituais. Porque não é apenas dizer, eu fui agraciado por Deus, e Deus me batizou com o Espírito Santo, e me deu o dom de visão, e me deu o dom de revelação, e me deu o dom disso, o dom de operação de milagres, sendo que esses dons, eles só podem ser exercidos se nós estivermos literalmente ligados à base. Então, a base de todo dom, a base de toda execução, a base de toda qualificação precisa ser Cristo. Se ele não estiver, tem até um hino bem interessante, né, que diz o seguinte, que se Deus tirar da tomada, a gente não canta, não prega e não faz mais nada. Por quê? Porque desconectou. Está desligado. Não tem permanência. Não prevalece. Não avança. Não alcança. Não ultrapassa a barreira do limite. Consegue me entender, sim ou não, irmãos? Amém? Então, os dons espirituais são habilidades. Olha para o teu irmão e diga para ele. São habilidades que Deus deu para a sua igreja, para a ampliação, para o crescimento
E isso precisa ser, aleluia, notado, isso precisa ser observado, porque senão nós vamos começar a fazer igual muitos por aí. Ele vai começar a pegar aquilo que Deus deu para ele, amém, para usar em propósito totalmente oposto daquilo que Deus determinou. Imagina você pegando um dom que Deus te deu e usando ele de forma errônea, aproveitando dessa graça, embora não vai ter a mesma fluidez, não vai ter o mesmo poder de alcance, porque já quebrou um princípio. Porém, isso vai chegar de forma diferente lá do outro lado. Então, quando você tem o dom, e você sabe que esse dom é para uso exclusivo do crescimento do reino de Deus, automaticamente você vai usar de forma certa, entendendo claramente que tem um objetivo, existe algo que foi determinado pelo próprio Deus. Quando eu vejo a história dos profetas, quando eu vejo, não tanto os profetas, mas os discípulos de Jesus, quando você olha para o Novo Testamento, você vê cada um cumprindo um propósito. Você olha para um Pedro, você olha para um Tiago, você olha que interessante isso, irmãos. Jesus, ele era amigo de Pedro, Tiago e João, é tanto que ele abriu o coração para os 3. E tinha 12 discípulos, mas 3 dos 12 foram chamados para um particular, onde Cristo sentiu a vontade para abrir o coração. Eu sempre digo isso, né? Sempre tem que ter na nossa vida um Pedro, um Tiago e um João. Não são os 12, não significa que os 12 não eram discípulos e que nem não criam em Deus. Eles acreditavam em Jesus, eram discípulos, mas eles não estavam habilitados para ouvir o que Jesus tinha para falar. Porém, o fato de Pedro, Tiago e João serem escolhidos para ouvir Jesus não significa que eles eram os melhores crentes do mundo e muito menos que eles eram iguais. Todos eles, cada um tinha um perfil. João, imagina, aquele mais próximo, né? Vamos dizer assim, aquele que gostava de estar mais colado, aquele que ficava mais pregado, mais colado em Jesus, a ponto, não é verdade, glória a Jesus, de estar bem ligadinho nele, não queria apartar em momento nenhum. Pedro, aquele mais ousado, aquele um pouco mais possível. Aí vem Tiago também, que não era muito de obediência, tanto que lá na frente ele escreve uma carta falando da língua, justamente por uma experiência que ele teve. Aí eu pergunto para você, por que Cristo então resolve chamar esses 3? É justamente porque dentro dessa linha diferenciada, dessa linha comportamental diferenciada, um completava o outro e todos os 3 cumpriam um propósito. É mais ou menos assim, dificilmente você vai ver numa igreja que ela trabalha, que os crentes estão todos ligados à mesma forma, à mesma maneira, do mesmo jeito. Não, tem um que é mais fleumático, tem um outro que é um pouco mais ousado, né? Um pouco mais para frente, tem um que... Então, cada um cumprindo um papel. Isso faz o quê? Isso traz equilíbrio. Então não é uma questão de ser melhor do que ninguém. Então o dom, ele não deixa ninguém melhor do que ninguém, mas ele traz equilíbrio para o reino. Aquilo que dependeu um pouco mais dessa questão do sobrenatural, aquele que já é mais, foi chamado para a execução, automaticamente ele se solta mais, ele se entrega mais, ele se envolve mais, ele tem mais facilidade para lidar com o sobrenatural, com o espiritual, com a oração, amém? Com aquilo que mexe com o mundo espiritual. Mas já tem outros que ainda mais na área administrativa, ele tem esse dom, ele tem essa chamada, que embora não estão entre os 4, os 9 dons, amém, do Espírito, mas são dons que Deus deu a cada um para a execução e o equilíbrio do reino de Deus. Amém ou não? Você está se identificando nessa noite? Você já percebeu que você pode somar de alguma forma? Talvez com o seu jeitinho você fala, poxa, mas eu não pego o microfone, eu não vou lá na frente. Mas tem gente que não veio, ele não foi chamado para isso aqui. É tanto que ele mesmo nem... Alguns precisam de um choque, né? De uma injeção de ânimo, mas muitos já foram chamados para isso aqui. Muitos foram chamados para orar, para ficar nos bares. E ele se sente bem ali. Ele sabe que ali é o lugar dele. Mas por que isso, pastor? Porque isso traz equilíbrio no reino. O corpo, ele funciona assim. Amém ou não? Imagina se todo mundo resolve ser mão. Imagina se todos resolvem ser pé. Imagina, queridos irmãos, se todos resolvem atuar de uma mesma forma. Ia pesar de um lado, do outro lado ia faltar.
Então é isso. Então os dons espirituais, eles existem justamente para a expansão do reino e o equilíbrio da obra de Deus. Porque cada um vai ser usado mediante aquilo que Deus deu. Agora, quais são os dons espirituais? Olhando agora de uma linha muito bíblica, nós entendemos que os dons espirituais são quantos dons? Diga comigo 9. Você pode melhorar, diga 9. Então vamos lá, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Agora é interessante que alguns dons, embora todos sejam para a igreja, mas existe, eu praticamente observo muito um dom que para mim, ele é crucial para que todo, eu acho importante falar sobre isso, o pastor Kesley, eu acho importante, até falo muito sobre isso na igreja, que esse dom, ele prepara a igreja, ele dá uma condição maior para a igreja, tanto para o avanço, quanto para a blindagem, para a proteção, que é o de discernimento de espíritos. É um dom que se estende a toda a igreja. Amém ou não? Porque às vezes você não vai utilizar ele no altar, ou melhor, nem sempre você vai utilizar ele no altar. Nem sempre você vai utilizar ele na execução do seu ministério, mas ele vai estar inserido dentro de você aonde você estiver. Sabe quando você fala com alguém, quando você conversa com alguém, às vezes de uma forma tão simplória, mas o Espírito de Deus, ele te dá esse diagnóstico. Às vezes já aconteceu várias vezes, Deus está no escritório, fazendo gabinete pastoral, alguém chega para conversar, quando a pessoa senta, ele não precisa falar nada. Deus já me revelou qual é o propósito. Então, agora existem dons que ele vem para a execução e uns para a blindagem, como o discernimento de espíritos. Eu acho importante falar sobre isso, amém ou não? Se nós fôssemos fazer dentro de uma linha divisória, não é bíblica, mas se nós pudéssemos olhar dentro de uma linha, fazer uma divisória dos dons, nós vamos ver que tem alguns dons que ele é de fala, ele é de entrega, ele é de comunicação, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ele vem mais nesse tom de fala, de comunicação, diretamente. Só que há uma diferença muito grande, preste bem atenção, entre a condição de profeta com a condição de sacerdote. Porque a condição de profeta, dá para você fazer essa comunicação direta com a igreja, mas de sacerdote é uma comunicação direta com Deus. Amém ou não? Ah, pastor, mas o sacerdote ele não pode comunicar com a igreja? Não, eu estou falando na execução e na revelação. O sacerdote, ele cuida da igreja. Por quê? Ele entende, ele acompanha, ele sabe das necessidades da igreja. Então, o que ele faz? Então, o sacerdote leva da igreja para Deus. E o profeta? De Deus para a igreja. Consegue entender isso, sim ou não? Isso faz um make sense para você? Então, o sacerdote, ele apresenta as necessidades. Lembra? Quando ele ia apresentar um sacrifício a Deus, tinha até que colocar um vigia ali, lá em Levítico fala sobre isso, né? Porque senão vinham as aves de rapinas e vinha e roubava o sacrifício. É muito importante falar até sobre isso, olhando agora no âmbito espiritual, que às vezes nós achamos que todo sacrifício chega a Deus. Todo sacrifício, Deus, ele recebe todo sacrifício. Preste bem atenção, existem sacrifícios que nem chegam a Deus. Por que ele não chega a Deus? É simples, porque quando nós apresentamos um sacrifício, automaticamente esse sacrifício, ele precisa chegar com um aroma suave diante das narinas de Deus. Mas quando há ausência de vigilância, automaticamente as aves de rapina vêm. Quem são as aves de rapina? É aquilo que o inimigo ele usa, os meios e formas para poder eliminar com que o sacrifício ele alcance Deus. É por isso que às vezes o sacrifício só é sacrifício quando ele é acompanhado quando ele vem dentro de acompanhado com uma visão protetiva, ou seja, de vigilância, de cuidado, de cautela. Porque imagina você fazer um sacrifício de 30 dias de oração e jejum, mas nesses 30 dias você não vigiou, você não tomou cuidado, aí você pensa, chegou até Deus, cumpriu os 30 dias, está tudo resolvido, na realidade não aconteceu nada. Por quê? As aves de rapina veio e roubaram o seu sacrifício. Por quê? Porque o ladrão, ele está aí
para roubar, matar e destruir. Então o diabo, ele quer tirar isso. Ele não quer que a sua oração chegue até Deus. Ele não quer que chegue até, alcance o trono da graça. Por isso que há uma necessidade muito grande de vigilância. A vigilância, ela anda em compatibilidade. Ela anda, amém, querido, ligada ao sacrifício. Senão vem as aves de rapinas, vem Roma. Quem são as aves de rapina? Alguém sabe? Com certeza. Quem são as aves de rapina? Hã? Alguém tem algum exemplo de uma ave de rapina? Hã? Urubu. Hã? Corvo. Por quê? É aquelas que comem o sacrifício. Elas roubam o sacrifício. Aí a pergunta é, Deus nos agracia com dons? Ele nos dá essa condição de se manter em vigilância? Porque não basta apenas apresentar o sacrifício, mas esse sacrifício ele precisa estar literalmente protegido até chegar a Deus. Ah, pastor, mas como assim? Não estou entendendo nada. Vou te explicar melhor. É porque às vezes nós nos posicionamos tanto para exercer algo, cumprir um compromisso com Deus, que nós esquecemos daquilo que está à volta. O que é isso, pastor? Às vezes, imagina, irmão, você faz um sacrifício de jejum o dia todinho, aí de repente no meio do caminho nós pensamos, falamos coisas que não devemos falar, por falta de vigilância, não damos a atenção que deveríamos dar, não cumprimos um propósito, porque o sacrifício ele vem acompanhado com um bom comportamental em Deus. Quando você tira um tempo com Deus, automaticamente você está se separando. Se você está se separando, automaticamente você está se reservando para Deus aquele dia. Então a vigilância, ela está literalmente inserida nesse reservar, nessa blindagem, nesse campo, amém, querido? Que não pode jamais ser quebrado. Por quê? Porque o meu sacrifício, ele vai chegar diante de Deus mediante um bom comportamental, ou seja, mediante um tempo de vigilância. Então a importância de entendermos que os 9 dons, ele pode, não é bíblico isso, por favor, é apenas uma questão organizacional, amém? Ele pode ser dons separados, literalmente na visão da fala, ou melhor, da execução da fala. Ele pode ser dons também dentro da revelação. O que é a revelação? Vamos lá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. É uma revelação de Deus sobre a nossa vida. Amém ou não? É uma revelação. Por que é uma revelação? Quando você vai aconselhar alguém, aí você vai e pega, poxa, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu tenho muito, não estou desmerecendo, não, até porque eu lá na igreja é assim, eu vou lá, tem dia que eu sento como pastor, tem dia que eu vejo que a pessoa precisa de um conselho de um profissional. Aí nós temos lá alguns psicólogos na igreja, aí eu já, conversa com fulano ali, que nessa área ali, ele está mais habilitado do que eu. Mas tem aquele encontro, aquele momento em que precisa ser, não é de um psicólogo, muito menos de um psicanalista, mas precisa de uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria que vem diretamente do céu, que não tem nada a ver com o profissional. E aí é que está a necessidade dessa ligação direta com Deus. Amém, querido? Sim ou não? Você já imaginou? Tem dia que você vai falar, hoje eu tenho que resolver uma situação no campo espiritual. É de um membro, de uma pessoa. Isso é chuva. Que louco, hein? No campo espiritual, hoje eu tenho que sentar com alguém e essa situação, eu preciso de muita sabedoria. Aí você já começa a orar, né? Pastor, é mestre para passar por essa situação, né, pastor Kesley? De vez em sempre só, de vez em sempre. Aí você começa a orar desde manhã, Senhor, eu vou sentar com a Maria, com o Pedro hoje, e eu sei que a chapa ali é quente, eu sei que o negócio ali não é fácil, mas e aí? Aí você vai buscar de Deus direcionamento e Deus vai te revelar. Deus vai te dar essa revelação clara. Ou uma palavra não só na exposição no altar, mas também no aconselhamento. Uma palavra de sabedoria. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Uma palavra de sabedoria. Não é apenas na pregação, mas é no tete a tete, no conselho, no direcionamento. Aí de repente você passa por aquela situação, você olha para trás e fala, meu Deus, não acredito. Foi o papai do céu que deu a condição para solucionar esse problema, contornar, dar a direção, sem que causar nenhum transtorno maior do que já estava já. Amém ou não? Então isso é muito importante. A palavra do conhecimento, a palavra de discernimento, essa palavra do conhecimento é algo tão tremendo que às vezes você olha para algo tão simples, mas a abrangência ela é tão grande.
Você olha e fala, meu Deus. Você já conversou com alguém? Que você senta com ele e ele tem uma simplicidade na sua essência, a sua forma de falar, a sua maneira. Mas quando você senta com essa pessoa, você sai dali realizado. Você aprende com ela. A gente pensa até que é coisa conquistada lá na faculdade, através de pontos, mas não tem nada a ver. É uma palavra de conhecimento e a gente olha muito para o altar, mas não é só o altar. No altar também você tem a palavra do conhecimento. Na exposição, na explicação, na explanação, mas essa palavra do conhecimento, ela entra em órbita quando nós estamos conversando, dialogando, falando sobre Deus, num bate-papo sobre a palavra, um culto informal, um trabalho, uma reunião informal. Então essa palavra de conhecimento, ela nos dá esse poder de alcance, de forma tão simples, que às vezes você olha e fala, nossa, meu Deus, já li tanto esse versículo bíblico, já li tanto. Já ouviu isso? Alguém está pregando, você fala, meu Deus, Paulo, eu li isso aqui ontem, como assim? Eu particularmente amo isso, né? Sabe aquela vírgula do texto? Sabe aquele ponto que você nunca imaginava que ele poderia mudar o teor todo de uma frase? Isso para mim eu falo com os meninos lá na igreja, eu vejo alguém pregando, os meninos estão novos, jovens, ministrando, e quando eu vejo eles, falam, caramba, meu Deus, mas como assim? Mas por quê? É algo divino, é algo de Deus. Então, queridos, os dons espirituais, eles estão aí sim para ser explorados, mediante aquilo que Deus entregou a cada um de nós, é óbvio. Não é porque o João, ele tem o dom da revelação que eu também quero, e vou ser, e preciso, e tem que ser, e pronto, acabou. Não, almejar, desejar, crescer, e ganhar, e ter esse acesso a Deus, é comum. Agora, não é porque ele tem que eu vou ter, mas quando Deus entrega, é maravilhoso. Quando vem de Deus para nós, é a coisa mais linda que tem. É você saber que primeiro você está no centro da vontade de Deus. E esse Deus, ele não vai te desamparar, amém? Na execução do dom e do chamado de Deus para a tua vida. Consegue me entender, sim ou não? Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, diga para ele, talvez você não entendeu ainda, mas Deus já colocou algo extraordinário dentro de você. É só apenas executar. Use, faça, levante. Se não entendeu ainda, busque de Deus entendimento. Procure exercer aquilo, irmão. Não tem como. É uma igreja que a manifestação dos dons espirituais ativa no meio dela. É uma igreja viva. É uma igreja cheia de Deus. Não tem problema. O diabo, ele pode vir de todas as formas, mas ele não resiste à glória e à presença de Deus, porque Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar uma mulher de oração, Deus vai levantar alguém no louvor, Deus vai levantar alguém na visão, nas línguas estranhas, Deus vai levantar. Por quê? Porque na realidade esses dons, eles estão aí para ser executados. Não tem porquê. E sem medo, sem reserva, claro, respeitando os limites de Deus, entendendo que nós nunca podemos tirar isso da nossa mente, que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Não é o profeta que comanda, não é o Espírito que comanda o profeta, é o profeta que comanda. Pastor, mas como assim? Essa sujeição preste bem atenção, aquilo que é para execução dentro de uma norma, de um princípio organizacional, o Espírito, ele não vai ser invasivo. E ele vai respeitar. Quando é que o Espírito respeita o profeta? É quando o profeta faz as coisas mediante, aleluia, aquilo que foi determinado por Deus, dentro de uma visão organizacional, sem quebrar princípios. Por exemplo, vou explicar melhor. Não sei se acho que eu tenho liberdade para falar isso aqui, pastor. Vou falar, posso falar? Fica tranquilo, que é tranquilo, não é nada demais não. Por exemplo, se nós temos uma liderança, foi decidido algo, foi concordado. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Se houve uma concordância, a base concordou, se está definido, o anjo da igreja foi boca de Deus para determinar mediante
essa aliança que foi gerada. Tem como alguém olhar e dizer, opa, o Espírito de Deus me mandou quebrar esse protocolo? Ah, mas pastor Link é o Espírito de Deus. Então quer dizer que Deus, ele confronta, ele cria bloqueios na sua palavra. Ele confronta, ele perde, ele bate de frente. Esse tempo atrás, muitos anos atrás, uma pessoa chegou e disse, hoje eu quero falar o que ninguém nunca falou. Quero entregar tudo. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, mas será que ninguém tem entregado nada nessa igreja? Só o irmão que entrega tudo? Aí eu, enfim, graças a Deus não foi nada diante normal. Mas depois eu chamei ele, depois do culto, e conversei com ele. Porque a gente precisa entender que tudo que é formado em Deus, que é gerado em Deus, ele vem com uma base organizacional. Existe uma concordância, uma aliança, uma oração, uma determinação. Ou Deus, ele vem para contrapor aquilo que ele mesmo declara pela sua palavra. Amém ou não, irmãos? É por isso que a Bíblia nunca nos deu a liberdade de julgar um profeta, mas a profecia. Por quê? Porque pela profecia, se ela estiver de acordo com a palavra, ela vai. E vai dar certo. Agora o profeta já tem falhas. Já está explícito. Se você for me julgar pela minha condição de profeta, você vai falar, poxa, pastor Link tem um monte de problema, um monte de falhas na vida dele. Mas pela profecia, não. Por quê? Porque a profecia, ela não tem erros. Se Deus falou, está falado. É assim que Deus terminou, então está determinado. Amém, irmãos? Então não se julga pelo profeta, se julga pela profecia, se ela está com base na palavra, porque a base é a palavra. É a mesma coisa dos dons espirituais. Deus derramou os dons, mas na realidade, quem rege, quem comanda, a base central é quem? É o Espírito Santo. É Ele é quem comanda. Então se tem alguma coisa que está contra aquilo que o Espírito de Deus quer, desculpa, mas não é de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um só Espírito. Há um só Deus. Olha para mim, por gentileza, senhoras e senhores. O mesmo Espírito que atua aqui nessa igreja é o mesmo que atua lá na Assembly of God, lá em Dublin. É o mesmo Espírito que atua lá em Galway. Pode até mesmo que muda a liturgia, muda alguma coisa, mas o Espírito é o mesmo. O dono é o mesmo dono dessa igreja é o dono da igreja a qual eu estou participando lá do outro lado. Porque há um só Espírito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, só isso. Nós aqui às vezes, na nossa maneira de pensar, eu falo muito sobre o ponto de vista, né? A gente confunde muito isso, sabe, pastor Kesley? Porque ponto de vista, eu tenho o meu, Abinadab tem o dele, você tem o seu. Mas quem é que tem um ponto final? Diga Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para que o ponto de vista, ele não leve a gente a confundir as coisas. Senão eu vou achar, falar, nossa, lá na igreja que eu pastoreio, lá o negócio é tudo certo, lá as coisas fluem, lá dá tudo certo. Só que na realidade é um ponto de vista. Porque na realidade, quem está no comando é quem? Deus. Deus te deu o dom. Deus nos agraciou com os dons. Amém ou não, queridos? Ele nos agraciou, então Ele nos deu o dom da profecia, a variedade de línguas, interpretação de línguas. Ele nos deu a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Aí Ele deu os dons de poder. E quais são os dons de poder que envolvem o poder da manifestação? Vamos comigo? Vamos lá, diga fé. Você sabia que a fé é um dom? Ela é um dom. Não é todo mundo que tem fé, embora a fé é para todos. E detalhe, a Bíblia ainda é muito clara. Ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é um dom. Na execução, a fé é um dom. Amém ou não? Por exemplo, às vezes a gente confunde muito entre a questão do acreditar e ter fé. Por exemplo, qual é o seu nome, querido? Irmão Léo. Eu acredito no irmão Léo pelo caráter dele.
pela sua conduta, por onde ele passa, ele mantém a sua vida uma vida correta, entendeu? Mas eu não posso ter essa fé nele, porque essa fé, ela está além de um bom caráter, ela está além daquilo que a gente tem como responsabilidade diária. Esse dia para trás, uma pessoa chegou em mim e falou para mim assim: nossa, pastor Lincoln, a minha vida está tudo organizado, tudo bem, eu sou um homem de Deus, sou isso. Eu falei: por quê, meu filho? Porque eu pago minhas contas em dias. Eu falei: uau, mas isso aí é o seu dever. Hã? Sim ou não? O problema é que a gente vê tanta coisa fora do lugar, aí quando você vê alguém normal, você acha que é demais. Esse tempo atrás, uma pessoa chegou aqui na Irlanda, eu fui lá, claro, com muita humildade, tranquilidade, respeito, não para querer aparecer, mas fui lá, abri a porta do carro, para a pessoa descer, depois peguei as malas, carreguei, bonitinho, normal. Posso fazer isso para o pastor Keres, para a irmã, não tem problema. Aí a pessoa chegou em mim e falou assim: nossa, pastor Lincoln, o senhor é um gentleman. Eu falei: é. Ele falou: é. Eu falei: mas por quê? Eu falei: nossa, eu nunca fui. Eu falei: querido, o problema é que você vê tanta soberba na vida, é que quando você vê uma pessoa normal, você acha que é demais. Comum. Amém ou não? Agora a fé, ela está além do que é natural. Ela está além do que é normal. É você olhar para uma pessoa que está doente e o médico falou para ela: acabou. Aí você chega lá pela fé e diz: eu vejo você curada, você está liberto, você está além do natural. Amém ou não, irmão? Pelo amor do Pai, está além do natural, você está liberto, porque eu tenho fé em Deus, que Deus pode mudar a história da tua vida. É isso, querido, não é nada de antinormal, não é nada de não é anormal, mas é algo que está além daquilo que a mente ou a nossa visão, a nossa ótica, ela pode alcançar. Amém ou não? Só que aí nós nos conformamos muito com aquilo que é padrão. Eu estava ministrando esse dia na Itália, estava falando sobre isso. Você sabia que todo carro tem um ponto cego? Amém ou não? Quem dirige aqui há muito tempo? Ou quem dirige? Quem sabe que o carro tem um ponto cego? Você sabe disso? Tem um ponto cego. É interessante, irmão, tem um para-brisa enorme na frente. Tem dois retrovisores. Eu não sei, irmão. Na verdade, eu estou esquecendo o português. Aí eu não falo inglês, esqueço o português. Aí eu não sei o que vai acontecer. Mas enfim, a gente vai aqui fazer mímica, né? Então o que acontece? Tem um para-brisa enorme na frente, dois retrovisores, tem um outro no meio, tem tudo. Mas ainda tem um ponto cego. E aí é que está o problema. Há uns anos atrás, uma pessoa olhou para mim e falou assim: eu dei um conselho por causa da velocidade no trânsito. Aí uma pessoa, há muito tempo atrás, olhou para mim e falou assim: pastor, eu já dirijo há muito tempo e nunca aconteceu nada. Aí eu olhei e falei assim: mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque o costume do cachimbo é que entorta o queixo. A certeza e a convicção demais na nossa força é um perigo. É por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu poder, ou o seu braço, faz do seu braço a sua força. Então o que é isso? O que significa o ponto cego? Você acredita que tem um ponto cego que nem o melhor motorista consegue enxergar alguma coisa quando tem um carro justamente nesse ponto cego? Você acredita nisso, irmão? Que você pode olhar de um lado, do outro, pode ver tudo, né, com todas essas possibilidades que nós temos, mas nós não vemos o carro. E aí é que está o problema. Por quê? Porque a gente é tão acostumado com o que é normal, que a gente esquece das eventualidades. A gente esquece do que pode surgir. E da mesma forma, é a fé. Amém, querido? E essa credibilidade, a credibilidade você tem no campo que você mora, pagando as suas contas em dias e tudo, mas a fé está além disso, porque não envolve apenas aquilo que envolve as nossas responsabilidades, mas envolve algo além, algo sobrenatural, é algo que está além, que não é solucionável apenas com um bom nome, com uma boa, entendeu? Com uma boa reputação, com uma boa oratória, com um bom conhecimento, com um nível bom de inglês, com um passaporte vermelho. Não resolve
resolve assim. A fé, elas têm para ultrapassar, são armas que a igreja tem em Deus para poder solucionar problemas que são insolucionáveis na ótica humana. Pergunta para o teu irmão, você já usou a tua fé algum dia? Não, talvez você usou a sua força, mas você já usou a tua fé? Sabe quando você olha e fala, e agora? Aí papai fala, usa a tua fé. Usa a tua fé. Quando a minha filha estava com câncer, ela ia ser entubada às 4 horas da tarde. E eu vim correndo de carro e falei, agora eu chego no hospital e pelo menos para assistir a intubação dela. Porque a minha esposa estava literalmente descontrolada, tadinha, preocupada. Aí alguém me liga lá dos Estados Unidos, me liga não, me envia uma mensagem dos Estados Unidos, repreendendo o espírito de morte. Na hora, eu olhei e falei, meu Deus, eu quero é cura para minha filha, nem passa pela minha cabeça agora, nesse momento, morte. Mas ela repreendeu o espírito da morte. Aí eu li aquela mensagem, mesmo dirigindo, corri para o hospital, e falei, Senhor, eu tomo posse dessa oração agora. Querido, quando eu cheguei lá no hospital, 4 horas que era intubação nada, 4h05 nada, 4h10 nada, 4h15 nada, e nisso 7 médicos já tinham aprovado, era só levar, e falou, olha, eu não sei, a partir dessa intubação, vocês vão ter que se contentar apenas vendo, e sabe lá até quando. Aí deu 4h15, 4h20 nada. Eu falei para minha esposa, falei, meu amor, será que está acontecendo, hein? Aí eu fui lá na enfermeira e perguntei para ela, falei assim, tem alguma coisa além do que já estava acontecendo? Porque, embora a gente tenha fé, mas a humanidade da gente, ela insiste. Aí ele falou, não, ela falou, não tem nada. Aí na hora, recebi um clique do céu, a oração. Queridos, diante do Espírito de Deus, ela falou, me dá 5 minutos, eu vou fazer uma ligação, e dentro de 5 minutos eu te dou uma resposta. Eu não sei, bom, eu sei o que aconteceu. Ela ligou, o médico falou, olha, eu e toda a equipe estamos perdidos aqui. Porque toda uma equipe de médicos já foi confirmada a intubação dela. Só que o quadro da menina mudou de uma hora para outra. Detalhe, ela não vai ser só entubada, não, ela vai sair agora da terapia intensiva. Já estamos preparando um quarto para ela, porque ela não tem porquê, irmão. Eu falo, olha, eu não sei o que você eu não sei a forma que você recebe essa palavra nessa noite, mas o que eu estou dizendo para você é que a manifestação dos dons, ela revela-nos a autoridade para vencer situações que na ótica humana não se vence, na palavra de médico não alcança, palavra de ninguém alcança. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, pelo amor do Pai, levanta a tua mão direita, eu quero declarar, aleluia, a manifestação dos dons espirituais. Deus vai, olha, Deus vai começar a te dar revelações de coisas que você nunca imaginou ter na tua vida. Deus vai abrir o mundo espiritual, eu profetizo na tua casa, quando você começar a ver algumas coisas diferentes na vida dos teus filhos, Deus vai te dar o diagnóstico e vai dizer, eu sei aonde é o problema, você não vai ficar mais perdido. Deus vai ampliar, abrir a tua visão espiritual. Eu profetizo que quando você chegar na tua casa hoje, você vai colocar a mão sobre a tua cama e vai repreender o espírito da morte, do divórcio, da separação. Deus vai abençoar a vida dos teus filhos através dos dons que Deus coloca sobre a tua mão. Se você recebe pelo amor de Jesus Cristo, com as mãos lá no 3º andar, dá uma salva de palmas bem alegre para adorar a Ele. É assim que Deus faz, eu encerro agora. Então as maravilhas de Deus, elas são reveladas através dos dons. É coisa que está além da nossa forma, além daquilo que é comum. Os dons da cura e os dons de maravilhas. Mas tudo isso são dádivas de Deus. Não é para que o homem se glorie. Não é para que alguém... Eu estava pregando esses dias, encerro agora, pastor Kesley, falando sobre Isaías capítulo. Deus me deu uma revelação muito forte em Isaías capítulo 6.
que todas as experiências com Deus, ela não vem para revelar o autoritarismo do homem, o estrelismo da vida do homem. Eu não sei se você já reparou, quando você fala hoje em uma experiência com Deus, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma live. E quer que todo mundo olhe para nós. E você fala, olha, hoje, marca 10h45, vou entregar um manto do céu. E o povo... Mas todas as vezes que Deus se manifesta em nós e nos leva a uma vida de experiência com Ele, não é para nós elevarmos o nosso poder de alcance. Muito pelo contrário, é revelando o quão pequeno nós somos e o quão grande Ele é. Você lembra Isaías? Depois da morte do rei Uzias. Uzias foi um dos melhores reis do reino do norte. A maioria dos reis, todos se corromperam, mas ele prevaleceu. Porém, lá no final, o orgulho tomou conta do coração de Uzias. E ele morreu, diga leproso. Você pode fazer melhor, diga leproso. Porque o orgulho tomou conta. Aí Deus vem, levanta Isaías no capítulo 6. E quando Deus levanta Isaías, Deus dá uma visão muito clara. É quando Isaías diz que o Senhor revelou claramente para ele a imagem linda do templo, aonde os anjos com as suas asas cobriam pés, cobriam os olhos, né? Os anjos cantavam santo, 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 santo. Eles chegavam a um ponto de ver a fumaça tomar conta do templo. Só que o posicionamento de Isaías foi esse. Olha o que ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Olha, irmão, imagina você ter a revelação do trono, da glória, da unção, da fumaça, e você olhar para você e falar: Senhor, eu não sou páreo para entrar nisso aqui. Eu sou pequeno diante disso aqui. Ele diz: ai de mim que vou perecendo. Essa expressão perecendo revela fraqueza constante, limitações constantes. Ele não foi para o Facebook. Ele disse: é limitações constantes. É ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o tanto que a revelação de Deus é tão forte, a experiência, que primeiro Isaías não tem a visão do povo de impuros lábios. Primeiro ele tem a visão clara que ele era um homem de lábios impuros. A nossa forma de atuar leva primeiro nós vermos o defeito lá, para depois vir aqui. Só que a revelação e a experiência que Isaías teve com Deus deu claramente uma visão ampla para ele ver que ele, o problema primeiro estava nele. Aí ele diz o seguinte: olha, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pode ficar de pé, por favor, irmãos. E os meus olhos virão o rei. Aí a Bíblia diz que o reconhecimento de Isaías gerou no mundo espiritual algo. A Bíblia diz que veio o anjo como Atenaz e tocou nos seus lábios e purificou. Diga, purificou. Aí ele sim se posicionou e disse, dentro de uma pergunta muito clara de Deus: quem há de ir por nós? Ou seja, quem vai assumir essa responsabilidade? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos aqui nessa noite tem essa convicção e certeza de que já tem algo de Deus dentro de você? Deus hoje está te agraciando com dons. Deus está te agraciando hoje, aleluia, aleluia, não apenas com os dons, mas também com autoridade. Eu quero que você levante as mãos aos céus e fale com Ele. Pode ser uma noite espetacular, pode ser uma noite marcada pela revelação da glória de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo agora
Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo dons espirituais. Eu profetizo a manifestação dos dons espirituais. Eu profetizo a manifestação da glória de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toca nos lábios dessa mulher agora. Toca nos lábios desse homem agora. Toca, Senhor, vai tocando agora. Abre a mente dele, abre o coração agora. Deus vai ampliando a visão espiritual. Alamando Yavacondo Yavassai. Oh, Espírito Santo, abre os céus sobre este lugar, abre o céu sobre Dulique, abre o céu sobre esta igreja, abre o céu sobre esse povo, Deus. Que se abra o céu, cante bem alto. O teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Vai bem forte. Que se abra os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. que se abra o céu, Pede a Deus que abra os céus. o reino vem. A nossa fé está No nosso, que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Espírito Santo, estenda as suas mãos assim, desse jeito aqui, eu encerro agora. Eu profetizo agora sobre as tuas mãos uma unção nova da parte dos céus. Aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor coloca dele primeiro. Onde você colocar os teus pés, que o Senhor coloca o dele primeiro. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Que os dons espirituais sejam manifestos na tua vida agora. Agora, 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 agora. Não é para amanhã, não é para daqui uma semana, não é para daqui um mês, não. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. É hoje. Deus abre o céu sobre este lugar. Ei, se abra o céu, o teu reino vem. Em nome de Jesus. Agora, agora. Eu repreendo toda timidez. Se abra o céu, Toda timidez. o teu reino vem. A nossa fé está No nosso Deus. Pegue na mão dessa pessoa que está no teu lado aí. Pega aí, pega aí. Pega na mão dessa pessoa que está no teu lado. Isso. Levante a mão dele lá em cima agora. Lá e anda, vassulha, cando e abaixai. Deus, eu repreendo toda timidez no mundo espiritual. Ó Deus, toda dúvida, todo medo, toda insegurança agora. Meu Pai, eu profetizo, Senhor, que aonde há uma mão levantada, que seja tocada agora pela Tua presença, tocado pela Tua presença, 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 agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do link. Receba do link, receba a presença dele. nossa fé está